Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo, primeiro vídeo do nosso canal de notícias. Rapaziada, estamos com esse projeto agora do Black News FC, tá? Olha aqui, ó, Black News FC, tá bom? Vamos trazer aqui algumas notícias do futebol. Eu vou tentar ser o Ancapsu, não sei se vocês conhecem o canal Ancapsu aí do Peter Turguniev, que traz notícias assim, ó, 10, 15 vídeos no dia. Não vou chegar a tanto, mas acredito que pelo menos uns 3, 4 vídeos aí, e claro, alguns aí com algumas notícias de última hora do futebol aí eu quero trazer para vocês, tá? Eu vou usar o canal dele como modelo, porque sabe como é, né? Nessa vida aí a gente nada se cria, tudo se copia, né, meu povo? Então, vamos trazer para vocês aqui esse novo projeto, tá? Então já aproveita e ajuda a gente aí se inscrevendo no canal, deixando o like, deixando aí nos comentários o que você tá achando. Hype o vídeo também, tá bom? Que ajuda demais, beleza? Os destaques de hoje aí, galera, são o Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians vai estar falando aí bastante hoje aí na mídia, né? Porque o Corinthians, ele tá considerando inviável a contratação aí do Anderson Talisca, tá? Outra notícia também do Corinthians é que o Caio César deve baixar aí a pedida salarial para poder jogar no Timão, beleza? Outra coisa também aí que a gente tá vendo aí, galera, é o Ryan com possibilidade de ir para a Inglaterra. E a outra notícia aqui também, que é o Napoli, aí aumentando a investida sobre o Alan, tá? Tem outras notícias aí que eu quero trazer, mas eu posso trazer elas um pouquinho mais tarde. Essas aqui são as notícias da parte da manhã, beleza? Então vamos lá, rapaziada, falar sobre isso aí, mas antes, solta aí a nossa vinhetinha. Então é isso aí, galera. Vamos começar aqui com o Vasco da Gama, tá? O Ryan aí, o Bournemouth da Inglaterra e vai tá negociando com o Vasco aí, né? A contratação do atacante Ryan. É um atacante aí muito veloz, né? Que se destacou no último Campeonato Brasileiro. Inicialmente o clube inglês não se mostrou disposto a pagar os 50 milhões de euros, né? 315 milhões de reais que o Vasco tá pedindo, mas está negociando aí e provavelmente deve fechar alguma coisa aí já já, tá? Afinal de contas aí é um atacante que vale muito aí para a equipe do Vasco, né? Se destacou demais ano passado. Quase brigou pela artilharia do campeonato, mas como o Vasco também é um time muito oscilante, infelizmente aí não conseguiu chegar a brigar, mas passou dos 10 gols e fez um belo campeonato brasileiro. Não deve permanecer, acredito que deve sair ainda esse ano aqui do Vasco da Gama. O Vasco precisa de grana, né? Pô, são 315 milhões de reais. Claro, vai depender muito aí desse trabalho da SAF aí, do que o Vasco tá fazendo. Talvez o Vasco consiga fechar a SAF dele aí, né? Vender a SAF para poder entrar outra, né? Então, acredito que mesmo assim o Ryan deve ser negociado com o clube inglês ou talvez algum outro clube, né? 315 milhões eu acho que é um bom número aí pela qualidade que o Ryan tem. Beleza? Agora vamos falar do Corinthians, galera. Tem duas notícias aqui do Corinthians. A primeira aqui é do Bola VIP aqui, né? O site Bola VIP é um site que de vez em quando traz algumas coisas meio doidas, mas costuma também trazer muita coisa interessante, ó. O Corinthians faz proposta pela contratação de Anderson Talisca que considera os valores fora da realidade, tá? De acordo com o jornalista Samir Carvalho, Marcelo Paes não está querendo novelas e resolve as situações rápido no Timão, né? Eu acho interessante isso. Por quê? Cara, vocês viram a novela que foi aí a contratação do Hulk, né? Que não se realizou pelo Fluminense. Cara, cada dia era uma notícia. O Hulk vem, Hulk não vem, Hulk vai, Hulk fica. E realmente aí encheu o nosso saco essa história do Hulk, né não? Então, o Anderson Talisca aqui, o Corinthians parece que já bateu o martelo, tá? Na última quarta-feira, que foi ontem, o jornalista Samir Carvalho trouxe a informação que o Corinthians estaria interessado na contratação do Anderson Talisca, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, agitando os torcedores, né? Teve muita movimentação aí nas redes sociais sobre essa contratação, tá? Mas infelizmente aqui, ó, no entanto, ainda de acordo com as informações da mesma fonte, o Timão, após ter feito esse contato inicial pelo meio atacante, considerou os valores da realidade, fora da realidade atual e não deve avançar nas tratativas. Após consulta, né? Isso aqui é o Samir falando, né? Atualização. Após consulta, o Corinthians vê Talisca como muito caro e já foi considerado inviável. Tudo muda rápido no futebol, mas hoje a chance é zero. Então, torcida corintiana, pode esquecer, Anderson Talisca provavelmente não vem para o Corinthians em 2026. Aí ele continua as aspas dele aqui, ó, por isso eu falo sempre ao torcedor, o jogador tem o sonho de jogar no clube, mas esse sonho inclui ganhar bem menos do que ganha lá fora.
Fica o questionamento, né? Eu continuo as aspas aqui. O lado positivo disso, Marcelo Paes não está a fim de novelas no Corinthians, está resolvendo e definindo tudo rápido, seja para acerto ou seja para descartes, né? Aqui vai falar um pouquinho da carreira do Talisca. Ele é um jogador aí que já tem uma certa idade, 30 e poucos anos, né? Passou ali pelo futebol, se eu não me engano, pelo futebol português. É um goleador nato, mas é aquilo, né? O Corinthians não tá com essa banca toda aí de dinheiro para poder bancar um Anderson Talisca, que é muito titular lá no Fenerbahçe, beleza? Outra notícia do Timão, galera, aqui ó, a gente tem aqui ó, o Planeta Futebol atualizando aqui a situação do Caio César. Essa notícia aqui tem alguns minutos, tá? Caio César reduz salário para deixar Al Hilal e fechar o Corinthians. O atacante recebe aproximadamente R$ 1 milhão por mês, mas aceitou uma redução significativa para se enquadrar no teto salarial do Timão. A falta de espaço no Al Hilal pesou. Caio César foi informado que teria poucos minutos no time. Cara, o cara também não ser titular ali no futebol árabe é uma questão que você deve pôr um pouquinho o pé atrás, tá? O empréstimo será gratuito. Ó, o Al Hilal tentou incluir um valor na negociação, mas o Corinthians conseguiu retirar a exigência. O Timão não pretende fazer aportes financeiros para contratar jogadores nesta janela, ou seja, o Corinthians quer jogador de graça, né? Mas é o seguinte, cara, a gente vê aqui a situação do Caio César. Não, me parece que ele tá indo muito bem realmente lá, né? O time do Al Hilal tá querendo dispensar ele até mesmo sem dinheiro, tentou ali uma graninha, mas parece que o Corinthians não vai querer pagar, né? E se ele não tem mercado ali no futebol árabe, no futebol europeu muito menos, né? E vai tentar esses campeonatos satélites, esses países mais satélites ali, né? De repente pode pintar numa Turquia, pode ser, né? Numa Suíça, talvez, né? Mas o ideal seria voltar para o futebol brasileiro. E o Corinthians tem uma visibilidade, uma janela muito grande, né? Então acredito que seria uma boa para o Caio César. Mas o que me parece é que a passagem dele lá no Al Hilal não agradou para o time estar liberando ele praticamente de graça, né? E para fechar, galera, a gente tem aqui, ó, que o Napoli, cara, aumenta a oferta e sinaliza com investida de quase 220 milhões de reais por Alan do Palmeiras. Inclusive, é uma pedida um pouco menor do que a gente viu agora do Ryan, né? Mas, cara, são 220 milhões de reais por Alan do Palmeiras para jogar no futebol italiano, tá? Ó, a matéria aqui é do André Hernan, né? Lá na ESPN aqui, ó, o Napoli segue bastante interessado em contar com o meio atacante Alan do Palmeiras e subiu a oferta de 30 para 35 milhões de euros, quase 220 milhões de reais. A informação foi apurada pela ESPN nesta quinta-feira. No último dia 9, a própria ESPN, né, trouxe informações sobre o Palmeiras, que o Palmeiras havia fechado as portas para uma investida de 30 milhões de euros pelo garoto de 21 anos, né, ou não ia negociar. A joia da base, Alviverde, terminou o ano em alta e chegou também a ser sondado pelo Newcastle da Inglaterra e Zenit da Rússia nas últimas semanas. Cara, a Rússia, ninguém tá querendo ir pra Rússia, por favor, gente. Não tá jogando nenhuma competição grande, não pode jogar os campeonatos europeus. É uma furada ir pra Rússia, na minha opinião, tá? Só pela grana mesmo, porque visibilidade zero praticamente, né? O Gerson que o diga. Ainda de acordo com as fontes, porém, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a diretoria palestrina sinalizaram que não há interesse em vender a cria da academia. De acordo com a apuração, a ideia do time paulista segue sendo contar com o meio atacante para a temporada 2026. Na última quarta-feira, o garoto marcou, ontem, né, e decidiu o clássico diante do Santos na Arena Barueri por 1-0 pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Talvez eles viram esse gol aí e já mandaram na conta. Ela falou, ó, aumenta mais 5 milhões aí para ver se ele vai mais 5 aí para ver se ele aceita. Bom, eu acredito que é um jogador que vale o preço, tá? É um ótimo jogador, tá? Um meio atacante ali, né? Pode jogar no ataque, pode jogar ali no meio campo ali, ajuda muito na marcação, muito participativo, jovem, e é uma promessa. Então, vamos ver o que o Palmeiras vai decidir sobre isso aí. Me parece que a Leila não tá querendo vender agora. Eu acho que também é muito cedo, eu acho que esse jogador ainda tem muito para entregar pro Palmeiras aí, e vejo uma possibilidade aí dele permanecer pelo menos essa temporada de 2026, mas a gente vai estar acompanhando aqui as notícias, beleza? Então é isso aí, galera, um resumo rápido aqui das notícias aqui dessa parte da manhã, pelo menos a que eu achei mais de destaque aqui para essa manhã, né? Daqui a pouco eu vou estar pesquisando mais notícias aí para trazer mais um vídeo na parte da tarde. E já deixa o like, se inscreve no canal, diz aí o que você achou desse novo projeto aí nosso aí para trazer notícias de futebol aí, né? Um forte abraço, Deus abençoe e tchau!